Então, sobre individualidade biológica, é legal a gente saber que às vezes o nosso cliente não vai conseguir executar bem um determinado exercício. E se a gente já tentou algumas correções e não deu certo, é melhor adaptar o treino para esse cliente do que esse cliente para o treino. Isso é especificidade. E às vezes nós ouvimos falar sobre especificidade como se ela fosse apenas uma parte do programa de treinamento. Mas não, devemos utilizar esse princípio a todo momento. Do contrário, o que estamos fazendo não é algo funcional, ou seja, não está de acordo com o propósito do treinamento. Então a gente precisa sempre estar atento a esses fatores e buscar sempre por objetividade na prescrição do treino. Eu sei que parece bastante coisa para a gente pensar, alterações morfológicas, fisiológicas e nossa interação através de dicas para ensinar exercícios, mas a abordagem apresentada a seguir vai facilitar demais esse processo. Nós vamos falar sobre a abordagem articulação por articulação, que foi criada por Michael Boyle e Gray Cook, que ao discutirem sobre movimento, perceberam que as articulações podem ser divididas de acordo com a sua função principal e que suas funções se alternam basicamente entre estabilidade e mobilidade. Mas primeiro, vamos entender alguns termos. Muita gente confunde mobilidade com flexibilidade, mas flexibilidade pode ser considerada como o quanto uma articulação se move, já a mobilidade como quão bem essa articulação se movimenta. A estabilidade é um termo mal interpretado por muita gente também, porque quando pensamos em algo estável, a gente imagina uma coisa rígida, mas a estabilidade no sentido articular é mais relacionada com o controle da mobilidade e não com o fato de ser algo imóvel. Então, na abordagem articulação por articulação, as funções se alternam, começando pelo pé, que tem um conjunto de 33 articulações que precisam saber como se interagir. O hallux, o nosso dedão, precisa de mobilidade para gerar uma marcha eficiente e para isso as articulações que formam o meio do pé precisam de estabilidade. Seguimos para a articulação talo-crural, o tornozelo, que precisa de mobilidade, e já a articulação logo abaixo, a subtalar, precisa de estabilidade para que o pé não desabe, senão a gente vai ter o famoso pé chato. Seguimos para o joelho, que embora se movimente em flexo-extensão, precisa de estabilidade no plano frontal, ou seja, alguns músculos precisam trabalhar para impedir movimentos indesejados nesse plano para evitar lesões. O quadril precisa de mobilidade para se mover bem, mas também precisa de estabilidade para controlar alguns movimentos. Portanto, o quadril pode ser considerado uma exceção dentro dessa abordagem. A região lombar necessita de estabilidade, ou seja, ela precisa controlar os movimentos de flexão, de rotação, de extensão imprimidos contra ela durante alguns exercícios. Por isso, Michael Boyle comenta que o treinamento para o core deve ser um treinamento anti, ou seja, anti-flexão, anti-extensão, anti-rotação ou a combinação deles. Subindo, a gente tem a região torácica, que é uma região bastante móvel da coluna e que possui grande impacto sobre as outras funções articulares. Essa região se conecta com as escápulas e as costelas e a gente precisa estimular boa mobilidade na torácica para a região lombar não compensar os movimentos que vêm de cima e para que as escápulas se movimentem de acordo com o ritmo escápulo-humeral. A região glenohumeral precisa de mobilidade para gerar bons movimentos nos braços, mas precisa de controle vindo do complexo manguito-rotador que comprime o húmero contra a fossa glenoidal para gerar estabilidade durante a excursão do movimento do braço. Essas são as funções articulares de acordo com a abordagem articulação por articulação. Perceba que elas se alternam entre mobilidade e estabilidade, e caso uma delas por algum motivo se alterne, geralmente temos dor na articulação seguinte. Por exemplo, se a gente perde mobilidade nos quadris, a lombar pode abrir mão de sua estabilidade para gerar a mobilidade necessária para que nosso corpo se movimente. Por exemplo, em um agachamento, que vai causar aquela famosa retroversão pélvica. A dica então, quando uma pessoa apresenta dor em algum lugar, é olhar como anda a função articular acima e abaixo dessa dor. Caso a função esteja alterada, é ali que a gente começa o nosso trabalho.